Prosseguindo com a leitura da história do profeta Daniel, Daniel da Babilônia, cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. Capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. Belsazar enlouquece e vê a sua soberba ser exterminada por Deus. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1.000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar bem iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando enlouquecidamente, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço como sinal de destaque e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais enlouquecidamente, e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das autoridades sabia o que dizer, e muito menos o que fazer. Então, a rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis e interpretar enigmas. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que este escrito na parede significa. Ele explicará o que está escrito na parede. Daniel explica as palavras misteriosas. Próximo tópico. Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Já me disseram que o espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos, que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação.
Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis e enigmáticos. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço como sinal de destaque e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: o Senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Ele se tornou o Senhor do mundo, o Lorde de todas as coisas no mundo, o Lorde deste mundo. E começou a se achar. Se ele queria, matava uma pessoa ou exterminava um povo. Ou, se queria, deixava viver, deixava que vivesse, poupava, povos inclusive. A uns ele elevava, a outros ele rebaixava. Mas ele ficou tão soberbo e vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com os jumentos selvagens, passou a morar com os jumentos selvagens, comia capim com os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelos serenos. Isso durou até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho nele. Além disso, enquanto o povo padece de fome e morre pela peste, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E agora, eis a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco, foi achado em falta. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, Tekel, o Farsim. O Parsim, Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço como sinal de destaque e que anunciassem dali em diante que ele seria a autoridade mais importante do reino da Babilônia.
Naquela mesma noite, Belsazar morreu e os medos e persas tomaram a Babilônia.